Um bom dia. Há tanta coisa que eu tenho para passar para todas as pessoas que se eu fosse ficar aqui seria um dia inteiro. Mas o que eu quero passar para todas as pessoas são coisas que o ser humano não consegue entender. A minha vida tem uma história tão grande que em tudo que eu falar tem como testemunhar. Um exemplo, né? Eu como criança, eu tinha muita dificuldade, muitas situações. Comecei a estudar com 12 anos de idade, junto com meu irmão, caçula, minha sobrinha e o meu irmão 1 ano mais velho do que eu. Começamos a estudar nessa idade. Quando eu morava aqui em Caxias, o que acontece? Nasci e com 3 anos de idade fomos morar em Piabetá, onde meu pai comprou um terreno. Mas, como lá a dificuldade era tão grande, como eu falei, eu ia direto pro valão, em frente ao meu quintal, que hoje a minha sobrinha mora. E ali eu fazia de tudo para se alimentar. Ou então ia pro morro, ou então ia pra feira. O que eu vivi, muitas pessoas não viveram. Porque em tudo tem um entendimento. Nós temos entendimentos. Existem pessoas que preferem atuar de acordo com aquilo que para ele é mais plausável. E nós podemos ver a respeito de autoridade, do tempo. Autoridade e tempo. Dinheiro e sentimento. Ou seja, riqueza e sentimento. No início, quando começou, Lúcifer era a autoridade. Ele era autoridade. E por ter autoridade, era respeitado pela sua autoridade. E aí, aqueles ao qual ele tinha oportunidade de levar aquilo que ele pretendia fazer, o aceitaram. Porque assim foi com Eva. Porque quando você tem e você não conquista, você recebe, você consegue ficar naquele que sempre vai ser só teu, que você nunca vai perder. Mas nisso, ela ouviu e aceitou, pensando que ia crescer, mas diminuiu. Assim são muitas das pessoas que hoje têm vivido a vida de acordo com os seus sentimentos, com as suas vontades. Então, você vê que a terça parte seguiu a Lúcifer. E hoje está eternamente no inferno. Eternamente que para ele não tem mais escolha. Mas assim, quando você, né, como eu falo, eu nasci, né, e quando cheguei aos 21 anos, eu sepultei a minha velha criatura. Eu passei a viver pela fé. E eu falo com você, assim como Deus me escolheu para estar aqui pregando, levando a palavra, porque Deus viu em mim a capacidade de sofrer tudo que eu tenho sofrido. Você vê que em todos os aspectos eu sofri. A perca dos irmãos, né? O morar em casa de sapê, porque eu morava no quintal da minha avó, ao qual a autoridade que tinha tirou a gente da casa da minha avó, que era uma casa pronta, e botou a gente numa casa de sapê. Botou para outras pessoas e me jogou na casa de sapê. E ali eu vivi alguns anos, mas o meu irmão, que me ajudou, que construiu a casa, um construiu a casa, o outro pagou a casa, já partiram. Eu posso dizer que eu, como homem, ainda antes de me converter, todos os meus irmãos, eu fiz a minha parte. Eu nunca desprezei nenhum dos meus irmãos. Por isso que os meus sobrinhos me consideram, por isso que os meus irmãos me consideram. Mesmo sabendo quem eu sou. Mesmo sabendo a minha situação que eu passo. Mas assim, você dá sem esperar do próximo. Você dá sempre esperando de Deus. E é isso que eu tenho passado muitas das vezes. Eu espero em Deus, mas cada pessoa ela tem a sua autoridade, ela tem o seu poder como advogado. Eu estou passando por muita situação por causa dos advogados ao qual eu dei a ele a confiança que eu esperava, mas não me deu uma resposta que eu esperava. Assim é todo homem e mulher de Deus. A autoridade ao qual também eu dei, né, a palavra para que viesse ajudar,
no sentimento, mas até hoje não me ajudaram. Então, essas autoridades, eu falo hoje, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Por quê? Porque eu perdi, como eu falei, o meu nome, perdi, né, o meu DNA, tenho perdido muitas coisas. Você não tem nem ideia. Tá tudo nesse canal, porque eu sei que hoje em dia não é palavras só, não é só um testemunho, é um livro. A minha vida dá um livro. E é por isso que hoje eu estou aqui. Estou aqui nessa situação. A todo momento eu não sei o que vai ser o meu amanhã. Porque uma coisa é quando você é só. E você depende de você depende das suas atitudes. Mas quando você carrega em si a sua responsabilidade, ao qual não tem o mesmo pensamento, a mesma fé que você tem, então você está fadado a maior sofrimento que um ser humano pode ter. Então é isso que eu tenho buscado, levado às pessoas. As minhas dores, as minhas dificuldades, os meus problemas, mas eu nunca peço a ninguém ajuda. Eu só peço aquilo que eu espero, aquilo que é plausível para que venha receber. Mas enquanto eu não receber, eu vivo a vida que eu vivo, a situação que eu vivo, porque não há comunhão entre a luz e a treva. E eu mesmo, eu não vivo pelo sentimento, mas muitas pessoas vivem pelo seu sentimento. E isso te afasta de Deus. Te afasta porque, como eu tenho falado porque o dia é 24 horas. E quando você dá a maior prioridade ao seu sentimento, aquilo que o mundo te apresenta, então aquilo que o mundo vai ser mais plausível para você. Vai ser mais, né, agradável a você. Porque muitas das pessoas, elas ficam pensando, achando que o tempo para ele é bom, que o tempo para ele é plausível, para ele o tempo é algo normal, tranquilo, tudo bem. Mas sabe de uma coisa, né? Nós lutamos contra o espírito. E o espírito que está mais em você vai ser aquele que vai ter mais poder em você. E muitas pessoas ficam guardando aquelas palavras que diz: o homem que foi salvo na cruz pelo seu arrependimento. Entenda uma coisa, é como foi pregado ontem, né? Nós temos o nosso corpo, mas somos alma. O corpo é só um complemento, mas aí também tem o sentimento que vem do coração. E você tenta imaginar, quando você dá prioridade ao espírito, o espírito está maior dentro de você, até sair do seu coração para a sua boca, o que vai acontecer? Ele vai travar, porque 3 segundos para a gente que somos ser humano é um tempo como um trovão, é um tempo pequeno. Mas o espírito é mais rápido, ele é mais hábil. Quando você dá prioridade ao espírito do mundo, ao seu sentimento, ele passa a ser maior dentro de você. E nisso nós temos visto muitas pessoas, que ela até mesmo vai para a igreja, mas na pregação ela não consegue ouvir tudo. Ela não consegue ouvir, ela fica ali, se mostra que está ouvindo, mas não está ouvindo. Porque ou então está ouvindo e o espírito que está dentro dela já cauterizou a mente dela. Então nós temos a terça-feira a cura, mas a pessoa sabe que está doente, gasta muito dinheiro nos remédios, na situação física, para o médico, para a sabedoria humana, mas para Deus não vai na terça-feira. Há muitas pessoas que não conseguem ouvir e não faz. Aí tem um grupo na igreja, o qual ensina a ouvir e a ver, dá um entendimento de ouvir lábios, mas a pessoa não participa. Mas mesmo assim o sentimento dela é continuar da forma que ela está. É tanta coisa que só Deus mesmo. Mas vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, meu Pai, pela oportunidade de levar uma palavra, porque eu tenho certeza que através dessa palavra almas serão ganhas, em nome do Senhor Jesus.